Fala, monstro! Nessa aula eu vou te ensinar como você vai corrigir algum tipo de assimetria muscular que você possa ter. O que é isso? Uma assimetria é quando um membro é maior do que o outro. Por exemplo, você tem uma coxa muito maior do que a outra, você tem um braço muito maior do que o outro. Então tem estratégias que a gente utiliza para tornar os braços mais parecidos em questão de força e tamanho, para deixar um aspecto mais estético, mais bonito. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você deve entender, todo mundo tem assimetria, tá? Todo mundo, sem exceção, tem alguma assimetria. Até meio centímetro é aceitável. Ah, aqui eu tenho 39, aqui eu tenho 39,5. Normal, beleza, não precisa fazer super alterações por causa disso, porque, cara, é praticamente, não dá nem pra notar, só você percebe, tá? Cara, acima de 1 centímetro, pô, aí é uma assimetria importante. A gente vai ter 3 centímetros de diferença, aconteceu alguma coisa ali, né? Aí sim, realmente é aquela simetria que vale a pena você dar uma atenção, dar um foco especial nisso. Então tá bom, primeiro ponto que você vai fazer é pegar a sua lista de substituições, tá? Tem a lista de substituições, a gente tem uma aula só sobre isso aqui no programa. Pegou a sua lista de substituições, você vai lá para a academia e vai treinar. Vamos supor que a sua assimetria ela é no peitoral. Você olha no espelho, você tem um peitoral bem desenvolvido e o outro não tão desenvolvido. O que a gente tem que fazer, né? Qual que é a lógica? Você precisa treinar o lado mais fraco primeiro e o lado mais forte depois. Ou pelo menos você precisa treinar os dois lados de forma independente. Esse é o princípio. Não precisa botar mais peso no lado mais fraco, nem nada assim. Não precisa fazer mais séries, mais repetições. Não precisa. Por quê? O lado mais fraco, ele vai se desenvolver mais rápido do que o lado mais forte ou maior. Por quê? Porque quanto mais iniciante você é, mais rápido você evolui. Quando você já está mais evoluído, mais avançado, é mais difícil, é mais devagar a sua evolução. Então, se tem um lado que está mais avançado, ele vai evoluir mais devagar. E se tem um lado que está mais iniciante, ele vai evoluir mais rápido. Então, não precisa fazer grandes alterações. Cara, é só fazer algumas simples correções que eu vou te passar agora e isso já vai resolver. Nos exercícios onde os dois lados, os dois membros fazem a força para empurrar uma única coisa, estes exercícios você vai substituir. Porque o lado mais forte, ele vai fazer mais força do que o lado mais fraco. E essa assimetria ela vai perpetuar para sempre. Como é que a gente quebra esse ciclo? A gente coloca exercícios onde cada membro faz a força de forma independente. Então você vai substituir supino reto com barra, supino reto no Smith, supino reto na máquina. Inclinados, a mesma coisa, supino inclinado na barra, supino inclinado no Smith, supino inclinado na máquina. Você vai substituir por supinos com halter, tá? Por quê? No halter, cada lado vai fazer a força de forma independente. Então você tem aqui o braço direito empurrando o peso, tem o braço esquerdo empurrando o outro peso. Quando você perceber que está começando a ficar muito discrepante, você para, entendeu? O lado mais forte, conseguia fazer mais repetições? Conseguia, mas tudo bem, você não vai fazer mais, porque senão você vai perpetuar essa discrepância. Quando o lado mais fraco não aguentar mais, é aí que você para o exercício e deu, pronto. O lado mais forte ele vai desenvolver um pouquinho mais devagar, o lado mais fraco vai desenvolver um pouquinho mais rápido e você, com o tempo, questão de alguns, semanas ou meses, né, dependendo do tamanho dessa assimetria, vai se corrigindo aos poucos, vai ficar cada vez menos perceptível, é uma coisa que exige paciência. Uma opção é você trocar esses exercícios por exercícios com halter. Pronto, resolvido. Os na máquina, você pode, às vezes, fazer ele unilateral também. Né? Tem a máquina que, em vez de você empurrar com as duas mãos, você vai empurrar com uma só e depois com a outra. Aí o intervalo que era para ser, você diminui um pouquinho. Porque enquanto esse lado estava fazendo, esse lado aqui já estava descansando. Então não precisa ser um intervalo tão longo, senão seu treino ele acaba ficando muito mais longo com exercícios unilaterais. Na máquina, você pode fazer o lado mais fraco antes e depois o lado mais forte. O mesmo número de repetições que o lado mais fraco conseguiu fazer, você vai repetir do outro lado. Então começa pelo lado mais fraco para saber quantas que eu vou fazer. Pô, fez 6. Vai no lado mais forte, você conseguiria até 7, 8, 9, 10, mas você não vai. Porque você tem que igualar ao lado mais fraco, beleza? E isso é válido para todos os membros. Tem assimetria no braço. Uma rosca Scott com barra, troca por uma rosca Scott com halter. A rosca Scott por halter, você pode fazer unilateral, faz o mais fraco antes, o mais forte depois. Uma rosca direta com barra, você troca a barra por halter. Aí pode fazer os dois ao mesmo tempo, quando o mais fraco começar a envergar, você para. E assim por diante, para tríceps, para perna, todos os exercícios, para todas as assimetrias, esse é o procedimento padrão.
você vai trocar exercícios bilaterais, que são exercícios que os dois membros trabalham juntos ao mesmo tempo, por um exercício com halter, tá? Para cada lado fazer a força de maneira independente, ou você vai trocar por um exercício unilateral, onde você faz um lado primeiro, depois você faz o outro lado e depois você descansa. Só uma atenção especial para os exercícios de perna. Alguns exercícios de perna não vai adiantar você trocar por halter, tipo um stiff, não vai adiantar, porque os dois pés estão fixos no chão. Um agachamento, aí você tem que trocar pelo unilateral. Agachamento, você troca por afundo, começando com a perna mais fraca na frente. O stiff, você pode trocar por stiff unilateral, certo? Se botando o pezinho de trás ali, beleza? Começando com a perna mais fraca na frente. Então, é assim que você corrige assimetrias. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo nessa aula que eu respondo. Se eu perceber que algum ponto não ficou claro, eu regravo essa aula sem problema nenhum. Fechou?